Gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Então, meu vídeo de hoje, do dia 14 do 8, né, de agosto de 2026, é sobre império e monarquia, certo? Para iniciar o meu vídeo, eu gostaria de contar uma história que aconteceu comigo já na infância e através de uma pessoa, né, que eu gostaria de relembrar hoje, né, que foi meu pai, Luiz Manuel de Souza, né? Quem foi essa pessoa? Que história de vida teve essa pessoa? E o que ele podia acrescentar desde meu nascimento, né, até os dias de hoje? Quais são as referências que ele me deixou e também para os meus irmãos, né, durante toda a sua vida, né? Ele morreu aos 84 anos e em 2023, dia 4 de julho. Então, assim, eu gostaria de dizer para vocês que eu venho de uma família muito pobre. Meu pai, minha mãe eram pessoas muito humildes, né? Não só humildes financeiramente falando, eles eram humildes de coração, tá? Então, quando meu pai nasceu, a história dele começou assim. Ele já nasceu com impacto, né, que a vida já lhe causou, tá? A sua mãe morreu no parto e ele foi, então, ele mais outros irmãos foi distribuído entre os parentes, tá? E o meu pai foi morar, ainda bebê, né, recém-nascido, com um tio. E esse tio lhe educou de uma maneira muito severa, né? Muito justa. Foi um homem muito justo, tá? Tanto é que ele tinha outros filhos biológicos, mas o meu pai sempre teve a preferência. Sempre teve a sua integridade resguardada entre os irmãos que não eram do seu sangue, eram primos, né? Daí adiante, então, foi formado o caráter do meu pai, né? Pelo tio, tá? Então, assim, o seu pai abandonou após a morte da mãe do meu pai, e o pai do meu pai realmente entregou os filhos, né, para que fossem criados pelos parentes, tá? Então, o que isso acrescentou na minha história? O meu pai, ele teve uma educação muito íntegra, né? Foi pelo que ele contava, começou a trabalhar muito cedo, com 13, 14 anos. E então ele conheceu a minha tia. Uma história do meu pai é muito interessante, assim, porque ele foi uma pessoa muito bondosa e as pessoas que estavam ao seu redor, né, entendiam aquele bom humor dele, né? Então ele começou a namorar minha tia, que era uma professora, que era a irmã mais velha no grupo de irmãos da minha mãe. Mas quando ele viu a minha mãe pela primeira vez sentadinha no chão, que ela era bem mais novinha do que a minha tia, né? Porque a minha tia era até mais velha, talvez, da idade dele para cima. Ele simplesmente se apaixonou, né? Meu pai se apaixonou pela minha mãe à primeira vista, tá? Então ali ele já terminou com a minha tia. Como foi amor à primeira vista, foi recíproco. E começou a namorar minha mãe. Então foi uma história assim meio louca, né? Porque se fosse hoje, as pessoas achariam isso um absurdo, né? Imperdoável. É imperdoável namorar uma irmã e escolher a outra. Mas não, gente. Com ele foi tudo muito natural. Elas se amavam, as irmãs. Até hoje elas têm essa compaixão uma pela outra, né? Já se foram duas, que foi a minha mãe e a irmã mais nova, e ainda essa mais velha ainda continua, que é viva, né? Que é a ex do meu pai, né? Então, elas são os amores. As minhas tias são uns amores de pessoa, tá? E essa é a história do meu pai. Então, dali pra frente, eles tiveram uma vida conjugal extraordinária, tá? Porque o meu avô, ele bebia e era muito grosseiro com a minha mãe, né? E o meu pai disse, eu vou te tirar de dentro da tua casa e vou te dar um lar.
E assim foi, né? A minha mãe começou a trabalhar, ele também. Os dois juntos formaram uma família linda. A minha mãe foi cabeleireira, que a minha avó era, e a minha tia mais nova era também, né? Então, eles formaram aí uma dupla, né? Que deu muito certo, tá? E viveram por 54 anos pra frente. Aí eu não sei o exato, mas ela morreu em 2016 e em 2010 eles fizeram bodas de ouro, né? Acho que 56 anos, né? Então, assim, meus amores, viveram juntos, foram fiéis que eu digo, não sei se se totalmente, mas aquela fidelidade de parceria os dois tinham, né? Então, por que eu venho já entrando com essa história do meu pai quando eu falo de império e monarquia? Porque o que vem depois vai ser muito interessante de vocês saberem, tá? Então, um beijo grande pro meu pai, que em qualquer lugar ele deve estar me vendo. Esse vídeo é para ele, em homenagem a ele, porque essa semana foi a semana do Dia dos Pais e ele, onde ele estiver, eu desejo que ele um dia a gente se veja novamente, né? E como eu falo para vocês, eu não posso falar de pessoas que eu amo, que eu realmente me emociono. Então vamos começar o vídeo, gente. Império e monarquia. O que eu tenho para vocês, meus amigos? Primeiro, um amuleto da sorte da China. Segundo, um anjo tocando seu instrumento. Um amuleto que eu carrego comigo, que é o gato. Outro amuleto que eu carrego comigo, eu não sou supersticiosa, mas eu acredito. Eu acredito no material que dá sorte, tá? Naquelas coisas materiais que dão sorte. A figa. Meu pai acreditava muito na figa. Ele tinha uma em cada canto da casa. A zebra. A tartaruga. Com fonezinho. O peixe. O pezinho de coelho. E claro, né? A coroa. E o pezinho de coelho sempre tá aqui dentro da minha coroa, tá? O pezinho e o peixe. E eu trago também hoje para homenagear a Bahia. Um brinquedinho que eu comprei aqui, que o meu filho comprou lá. E o relógio, o violino, né? O violino com o relógio, tá? Linear, em tempo linear. Gente, esses são meus amigos de hoje. São bastantes? São porque são significativos para mim, tá? Segunda coisa que eu venho falar para vocês são os conceitos, né? Que eu pego lá na internet. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria dar para vocês o conceito de império, tá? E depois de monarquia. O império é poder ou autoridade de um imperador ou uma imperatriz. É uma forma de poder monárquico, cujo soberano possui este título. A monarquia, forma de governo, que o chefe de Estado tem o título de rei ou rainha, ou seus equivalentes. Podemos acrescentar aqui que se trata de um poder hereditário, né? Imperador, qualquer um pode ser. Eu posso chegar e dizer que você, a partir de hoje, será um imperador. Mas monarquia, não. Monarquia, ela vem de pai para filho, ela é hereditária, tá? Deveria ser, né? Mas aqui, no meu vídeo, eu não quero falar sobre isso. Tá? Eu não quero. Aqui, a gente vai falar de império e monarquia como forma de governo hierárquico, mas não como forma de governo poderoso, tá? Então, o que eu preciso trazer de conceito aqui para vocês são as minhas ideias sobre monarquia e império, tá? Que seria uma cooperativa artística, certo? Uma cooperativa artística, gente, deixando alinhado aqui para vocês terem uma ideia do que é uma associação autônoma
de criadores como artistas visuais, músicos, dançarinos e artesãos, que se unem para gerir de forma conjunta e democrática um negócio ou um espaço. Objetivo: dividir custos e compartilhar, estabelecer artes visuais e recursos. Certo? Essa é a ideia de monarquia para mim, tá? É porque tirar um pouco da cabeça de vocês que a Mara é a comandante de tudo, a Mara que manda em tudo, ela quer mandar em todo mundo. Não, gente. Monarquia para mim se trata de um merecimento. Você merece aquele cargo, aquela função, aquele poder, tá? E aí, automaticamente, você distribui o merecimento aos demais, certo? Essa é a minha visão de monarquia e de império. Quando se trata de monarquia e império, onde o imperador e o monarca, ele deseja o mal da sua população, ele deseja extinguir a população, eliminar os seus concorrentes, isso para mim não é monarquia, porque a monarquia ela não nasceu para isso. A monarquia nasceu para ser hereditária, para passar os conhecimentos de pai para filho, para passar as histórias verdadeiras de pais para filhos, tá? Essa história, por exemplo, que eu acabei de contar do meu pai, é uma história verdadeira, que eu ouvia todos os dias dele, tá? Desde pequenininha. Ele contava isso com muito orgulho. Meu pai não tinha nenhum medo de ser julgado por ter trocado a minha tia pela minha mãe. Não, era tudo muito natural. Não existia o preconceito que hoje em dia existe quando se trata do amor, né? Você não pode se apaixonar por ninguém porque as pessoas acham que você não tem o direito de se apaixonar. Não. Primeiro, você tinha que ter pensado em mim para depois se apaixonar. Né? É uma coisa tão absurda o que a gente vê no mundo de hoje, que quanto mais velhos ficam as suas descendências, mais primitivos, né? É isso que eu vejo. Porque lá no tempo do meu pai, há 80 anos atrás, não era assim. Vinham de famílias de 10, 12 filhos. E as pessoas, tudo para elas era muito natural. Era tudo muito natural. Era natural ser pobre, era natural ser rico, era natural estudar, era natural adquirir casa, carro, era natural adquirir as coisas e se juntar com alguém para que esse império crescesse, né? Não como hoje, que as pessoas simplesmente se acham donas de tudo, apontam o dedo para você como se você não tivesse direito de nada, nem mesmo daquilo que você mesmo adquiriu com seu esforço. Parece que você está pecando por ter adquirido algo durante toda a sua vida, né? Parece que não, que você não é merecedor disso. Não. No mundo de hoje você não é. Porque nós temos uma geração, hoje, que vem abaixo de 20 anos, desfavorecida. Certo? Vou até limpar aqui meu dedo. Essa geração, gente, ela é desfavorecida porque ela é a geração da internet. Onde na internet você encontra diversos canais de pessoas abobadas. Pessoas, seres humanos abobados, seres humanos despreparados, sem estrutura física e mental e emocional. Então, a gente está vendo aí no mundo uma coisa muito triste acontecer, uma contaminação mesmo de um vírus da preguiça, um vírus do não quero te agradar, eu não preciso te agradar. É uma coisa absurda, tá? E veja esse vídeo meu também como um desabafo do que eu tenho visto aí e de que eu é que sou errada. Eu que sou errada, eu não posso cobrar nada de ninguém, eu tenho que ficar quieta, porque os mais novos estão achando que sabe tudo. E, infelizmente, serão vítimas do seu próprio destino.
Porque quando você acha que já sabe tudo, e quando as pessoas mais velhas lhe dão o discernimento do que fazer e você ignora, você está causando danos na sua vida a si mesmo. Não é a mim que você causa danos. Não. O meu tá feito, meu trabalho tá feito, meu imóvel já construí, meu casamento já acabou, não tenho namorado, não tenho compromisso com ninguém, a não ser eu mesma, né? Então, o meu compromisso é comigo mesma, hoje. Meus filhos estão criados, todos estão encaminhados, eu não tenho nenhum motivo para ficar triste com a minha própria vida, tá? A minha tristeza realmente vem de ver o mundo ser destruído da maneira que está sendo, né? As nossas crianças de menos de 20 anos desestruturadas mentalmente e emocionalmente. Você dá um emprego para elas infelizmente não aproveitam a oportunidade para aprender, para crescer, para evoluir, para crescer profissionalmente. Elas simplesmente pararam, né, naquele mundo da internet, o mundo das críticas, o mundo das destruições familiares, o mundo das destruições profissionais. Um mundo que não existe, é um mundo que só existe no futuro. Nem nós sabemos qual será o futuro da nossa internet, né? Mas a maioria das pessoas ainda não entendeu que tudo que elas fazem para ela é para elas mesmas. Todas as atitudes que elas tomam em relação a qualquer coisa sempre vai afetar elas próprias, tá? Infelizmente, a vida é isso. Foi isso que eu aprendi, né? Na minha vida, tanto profissional como na minha vida pessoal, tá? A gente não pode esperar nada do outro, mas a gente tem um compromisso com o outro. E esse compromisso você está cumprindo? Né? Gente, então é isso, tá? Para vocês terem ideia, então, sobre monarquia e império, na minha visão, tá? É isso. É montar uma cooperativa artística, tá? Da qual soberano para soberano vai passando seus conhecimentos e as suas ideias, né? Porque ninguém, tá? Inventa algo novo. Ninguém. Tudo que nós inventamos vem de ideias externas ou internas que a gente vai colocando em prática conforme vai vivendo, tá? Então, a maneira correta de se viver a nossa monarquia, que todos nós somos reis, né, e rainhas, a forma que nós temos de viver a nossa monarquia interna, nosso império, é crescendo. Crescendo materialmente, crescendo emocionalmente, crescendo mentalmente, evoluindo, e não estagnado, parado, achando que alguém vai ter pena de nós e vai nos dar aí uma esmola, ou quem sabe um crédito por nós não estarmos cooperando, né? Uma cooperativa artística, ela vive de cooperações, tá? Cooperações que se fusionam. Se não há essa cooperação, não há arte, não há cooperativa. Certo? Então, beijo para vocês e fiquem com Deus e até semana que vem com outro assunto e uma outra visão, né? Espero que vocês tenham depois desse vídeo, tá bom? Até sexta.